Repercutir mais Vamos o nessa. debate presidencial, o primeiro debate presidencial desse segundo turno, porque a repercussão internacional foi grande. Então o Jamil já está aqui com a gente. Boa tarde para você, Jamil. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Fábio. Boa mas tarde. eu vou mudar de ordem aqui. Eu Fica à quero saber vontade. os bastidores, Você é Adriano. sócio. Eu quero saber os bastidores disso aqui tudo. Eu não vim aqui falar, eu vim aqui te ouvir hoje. Parabéns, Walter, pela administração daquilo. Obrigada para todos nós. Olha, mas sim, a repercussão muito grande hoje pela manhã, por exemplo, na principal rádio aqui na Suíça, na hora das manchetes, era guerra na Ucrânia, seguida por debate presidencial no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia como repercutiu, como de fato estava basicamente, principalmente na manhã aqui, basicamente uma enorme repercussão, porque, claro, é um país com um impacto muito grande, que obviamente tem um interesse muito grande da comunidade internacional, principalmente por saber que, claro, esse risco de violência política pode desestabilizar justamente uma das maiores democracias da América Latina. Então, sim, todo mundo de olho. Agora, quais foram os temas que pelo menos chamaram a atenção? A Amazônia, mais uma vez. Sim, o mundo quer saber o que os dois candidatos vão fazer em relação à Amazônia. Também chamou a atenção a questão da vacina. E um terceiro ponto foram, na verdade, as acusações mútuas de mentiroso. E até um jornal aqui colocava justamente os dois lados se acusando mutuamente de estar mentindo ao eleitor. E, claro, mostrando que, obviamente, esse é um momento de tensão no Brasil. Isso na imprensa, Adriano. Entre os diplomatas, uma tensão também bastante grande. Pelo seguinte, existia no começo, eu diria, do processo eleitoral, quase eu não diria uma certeza, mas poucos trabalhavam com um cenário de uma decisão acirrada. Existia, inclusive, aquela possibilidade de uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. E vários governos europeus se prepararam para isso. E agora estão tendo de rever as suas projeções, rever o seu comportamento e rever, claro, a sua reação nos próximos dias, com medo, justamente, de que essa violência política possa extrapolar. Agora, Jamil, um ponto que é marcante do debate, inclusive quando o Bolsonaro teve ali minutos longos, mais de 5 minutos, para falar sozinho, porque o tempo do ex-presidente Lula já havia se encerrado, ele já havia usado todos os 15 minutos que tinha. Bolsonaro tem ali um tempo para falar diretamente com o eleitor sem ser interrompido, sem ser questionado, e nesse ponto ele cita aquele discurso que ele já vem fazendo há algum tempo, de citar Nicarágua, de citar Venezuela, e de alguma forma tentando falar com o público de que o Brasil corre risco de virar a Venezuela se o outro candidato, se o adversário for o vencedor. E eu queria, não sei se há uma repercussão que chega a esse ponto de detalhamento, assim, mas como esse tipo de discurso é visto de o presidente, no exercício do cargo e concorrendo à reeleição, citar outros países, citou a Argentina, inclusive foi a repercussão no Clarim, foi justamente o fato de o Bolsonaro, nesse embate com Lula, usar a situação econômica da Argentina para também dizer que isso significa que o Brasil vai tomar um rumo ruim caso o adversário dele seja o vitorioso. Então, como que isso repercute sendo um presidente no exercício do cargo falando de outras nações? Adriano, primeiro, isso é uma novidade em relação ao Brasil. Isso não existia de uma forma tão contundente, um pouco sim em 2018, mas não era a tônica justamente de uma campanha eleitoral. Vamos virar um outro país aqui da região, ou isso vai acontecer conosco. Isso era fazer parte quase, vamos assim, do discurso marginal nessas campanhas. Quando esse tema entra, e vamos lembrar que no debate no primeiro turno, isso já aconteceu inclusive com o Chile, com a chanceler chilena, até conversei com ela, muito irritada por conta de uma citação ou de uma referência ao presidente chileno, que segundo os chilenos, pelo menos segundo os chilenos, era falsa. E aí você tem, obviamente, essas rusgas, esses atritos que, obviamente, não servem para uma construção positiva, vamos dizer assim, do Brasil no mundo. Agora, curioso, porque, olha só, a gente falou, e como você bem citou, vários países latino-americanos citados, mas falou-se muito pouco, ou quase nada, de política externa brasileira. O que é que vamos fazer? Quais são os planos
de inserção do Brasil no mundo. Isso praticamente não foi colocado, foi muito mais como esse espantalho, né, de regimes estrangeiros. No mundo, e aí eu posso te dizer pelo menos o que eu conversei hoje, não existe nenhuma preocupação de que o Brasil se transforme numa Venezuela, por exemplo. Por quê? Porque, de um lado, se conhece o presidente Bolsonaro, ou seja, a esperança de que um eventual segundo mandato não seja radicalmente diferente, há controvérsias, a gente sabe muito bem disso, mas a esperança, pelo menos, é de que isso não aconteça. E, do outro lado, o mundo conhece Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, sabe que o caminho da Venezuela não é o caminho do Brasil. Quando foi presidente, Lula tinha como presidente do Banco Central um banqueiro que eu mesmo acompanhei, Henrique Meirelles, acompanhei para várias reuniões nas instituições internacionais, e não assustava ninguém no que se refere às medidas, etc. Então, não há essa ligação hoje entre Brasil e Venezuela, pelo menos para o cenário internacional. Vamos ver, serão 2 semanas extremamente intensas e com os olhos do mundo para o Brasil. Porque, claro, o que aconteceu no Brasil, num mundo já extremamente instável, Adriana, não preciso nem te contar, o que o mundo não precisa neste momento é mais uma região do mundo caindo num caos político. É isso, Jamil. Olha, o bastidor de hoje, o principal é que hoje a gente está precisando de mais café. Tá bem. Um beijo, querido. Eu posso imaginar, porque a atenção e a atenção que vocês tiveram ontem foi extraordinária. Tem café bom aí na Suíça, Jamil? Tem. Ele vem de avião do Brasil. Opa, esse é bom. Esse eu conheço e é bom. Valeu, Beijo, querido. Jamil. Obrigada demais. Beijo. Tudo de bom.